Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso tópico 3. Nesse tópico, nós vamos estudar limites e continuidade. Esse assunto é um assunto bastante interessante do ponto de vista matemático, porque limite é um dos conceitos principais do cálculo, que é uma área importante da matemática. Então, agora nós vamos estudar aspectos um pouquinho mais aprimorados das funções. Tá? Então, aqui é uma característica de cursos superiores, e vocês vão estar se aprofundando um pouquinho mais nesse mundo da matemática, em particular no mundo das funções. Vamos lá? Os primeiros passos para a gente estudar limites, né, na nossa disciplina, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo que eu deixei indicado na nossa sala do Moodle, Limite, a ideia fundamental do cálculo. Esse vídeo é muito interessante, ele mostra a ideia de limite e ele também mostra a definição de limite, então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo antes de assistir esse vídeo, o nosso vídeo agora, tá? A nossa explicação. E, novamente, as instruções, né, as mesmas das aulas anteriores. É importante que vocês não deixem de estudar os materiais teóricos, leiam com bastante atenção, e enquanto vocês leem esses materiais, façam os exemplos, façam exercícios e pratiquem, tá? A prática vai ajudar vocês a entender esse conteúdo. Vamos lá? Definição de limite. Assim como vocês viram no vídeo que eu deixei indicado para vocês, essa é a definição de limite. Vamos lê-la. Considera uma função f de x definida no intervalo dos números reais. Beleza. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a um valor c, é igual a L, e escrevemos essa notação, ó, limite de f de x, aí aqui embaixo, quando x tende a c, esse limite vai ter um valor L se, para todo número epsilon que você pegar, epsilon positivo, existir um número delta positivo, tal que x menos c ser menor que delta, vai implicar que f de x menos L é menor do que epsilon. Vamos entender isso e vamos olhar um gráfico aqui para a gente poder traduzir essa linguagem matemática para português. Veja, nós temos essa função em vermelho, é a nossa f de x, e aqui nós temos os valores de x dessa função. Eu quero olhar para o limite quando dessa função, quando x se aproxima de c. Então aqui é o meu valor c, eu estou pegando x muito perto de c, pertinho de c. Eu estou dizendo aqui, ó, x menos c é menor que delta. Quer dizer, então, que a distância deles, a diferença entre eles, é menor do que esse delta, certo? Então, esse delta é a distância, que é a diferença do x para o c. E estou dizendo que, se essa distância for menor que delta, a imagem desse x vai se aproximar do valor L, que é o meu limite. Olha só que interessante. Qualquer x que você pegar nesse intervalinho, a imagem deles vai estar no intervalinho do epsilon, lá nos valores de y. E aí, qual que é, então, a ideia do limite desses epsilons, desses deltas? É que se você colocar esse delta pequenininho, os valores vão se aproximando do C. Ó, se você diminuir esse delta, os valores se aproximam do C. E à medida que eles se aproximam de C, a imagem deles aqui no eixo Y vai se aproximar de L. Então, se isso acontecer, a gente diz que o limite da função, quando ela se aproxima do ponto C, é o valor L. Tá? Limite tem a ver com aproximação. Então, os valores de x estão se aproximando do c e a imagem desses valores vão estar se aproximando de L. Se isso acontecer, o limite da função quando x tende a c é L. Ok? É isso que está escrito aqui matematicamente. Vamos falar um pouquinho mais da ideia do limite, tá? Então, eu escrevi aqui basicamente o que eu já falei para vocês. Vamos ler aqui juntos, ó. O limite de uma função, quando x tende a um valor a, agora eu troquei c por a, tá? Tanto faz, existirá e será igual a L se tomarmos vizinhos bem próximos desse A, tanto à esquerda quanto à direita, e a imagem desses valores se aproximarem do valor L. Olha a figura. Eu tenho meu Azinho aqui no eixo X. Esses X que eu estou pegando perto do A, eles vão se aproximar do A. E quando eu me aproximo do A imagem deles vai se aproximar do L. Ó, observe que no eixo Y, se você diminuir essa diferença do X do a imagem vai se aproximando do L. Tá, pessoal? É isso que está acontecendo. E aqui eu quero fazer uma coisa bem interessante para vocês. Não precisa da imagem do A ser o próprio L. Olha esse caso. Nesse caso, a imagem do A está lá em cima. Por algum motivo, a função desse A está aqui em cima, não é o próprio L. Mas o limite, a gente não olha só o valor da função no A, a gente olha a vizinhança.
pertinho, a proximidade desses valores no A. Então, mesmo que a imagem do A esteja lá em cima, o f de A, perto aqui do A, as imagens dessa função perto do A estão se aproximando do L. Então, por isso, o limite dessa função quando x tende a A é L. Tudo bem? Nesse caso, em particular, aqui do exemplo, essa função não é contínua. Por que, que ela não é contínua? Veja aqui, ó, porque ela dá um pulinho, ela pula no A. Porque a imagem do A, ela está longe aqui do limite. Tá? Então, quando que uma função é contínua? Uma função ela é contínua, até escrevi para vocês, ó, uma função é contínua se a imagem da função no ponto for igual ao limite. Se isso for igual, quer dizer que ela é contínua. O que, que isso significa graficamente? Se ela fosse contínua, ela não teria esse salto, esse pulo. Ela seria suave, bonitinha em todos os pontos, tá bom? E a ideia de limite é que se eu aproximo de um ponto, a minha função, a imagem da minha função vai se aproximar de um ponto lá no eixo Y. Se isso acontecer, então esse ponto é o limite. Tudo bem? Aproximação, não se esqueçam, tá? Nós estamos nesse contexto. Bom, como era de se esperar, nem sempre o limite de uma função existe. Olha esse caso aqui da imagem. Ó. Esse é um caso que o limite não existe. Vamos entender? Quando que o limite não existe? Ou melhor, quando que o limite existe? Um limite existe se os limites laterais existirem e forem iguais. O que é limite lateral? Pensa, eu tenho um valor lá no eixo x. A minha função, a minha função vai ter valores para x perto desse valor, menores do que ele e maiores do que ele. Quando eu aproximo desse valor dos dois lados e a minha imagem se aproxima de um valor único, aí o limite existe. Quando eu aproximo desse valor para os dois lados e a minha imagem vai para lugares diferentes, o limite não existe. Faz sentido, não faz? A gente diz assim, ó, os limites laterais, quando que o limite não existe? Quando os limites laterais da função, quando o x tende a, são diferentes. Limite lateral a gente escreve assim, ó, limite da minha função quando o x tende a A. O menuzinho quer dizer que ele está tendendo a A pela esquerda, para valores menores do que A. E limite lateral à direita, a gente escreve assim, ó, limite de f de x quando o x tende a A com maisinho, está se aproximando de A pela direita. Se esses limites forem iguais, o limite existe. Se eles não forem iguais, o limite não existe. Olha essa função. Olha aqui para o valorzinho de A. Antes do A, para valores menores do que a função está se aproximando desse valor f de A. Aqui, ó. A função está chegando nesse ponto. Só que para valores maiores do que A, quando eu aproximo desse a função está lá em cima. Ó, esse limite à direita não é igual ao limite à esquerda. Como eles não são iguais, a função, o limite não existe. Tá, pessoal? E claro, se o limite não existe, essa função também não é contínua. Olha o pulão que ela dá. Ela deu um salto. Função que dá salto não é contínua, tá? Então essa é a ideia de continuidade. E o limite para existir, os limites laterais têm que ser iguais. Fechou? Olha um exemplo, que interessante. Olha essa função, olha a definição dessa função. Ela vale 3x ao quadrado se o x for menor que 1 e 2x se o x for maior que 1. Olha o gráfico dela que interessante. 3x ao quadrado, você sabe que é uma parábola. Ou seja, para todo x menor do que 1, até chegar no 1, a função é uma parábola. Que parábola bonitinha. Então, quando a minha função se aproxima de 1 pela esquerda, eu estou seguindo essa regra aqui. Então, quando ela se aproxima de 1, joga 1 aqui no lugar do x. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. 1 vezes 3, 3. Então, aqui, ó. Limite da minha função quando o x se aproxima de 1 pela esquerda é 3x ao quadrado. Porque é essa parábola aqui, ó. A função é essa parábola. Agora, à direita, o limite de f de x quando x se aproxima de 1 pela direita são valores maiores do que 1, ó, à direita. Então, eu vou usar a função 2x, porque a função ela muda. E aí, se eu jogo 1 no lugar desse x, 2 vezes 1 é 2. Ó, aqui a minha função 2x. Ou seja, pela esquerda, minha função está se aproximando de 3. Pela direita, ela está se aproximando de 2. Não são iguais. Então, aqui o limite não existe, tá? Por quê? Porque a função está se aproximando de 1, num lado ela está indo para 3, no outro lado ela está indo para 2. Então, o limite não existe. O limite tem que ir para o mesmo ponto. Lembra aquela história do epsilon lá do início? Aquele epsilon é a distância. Essa distância tem que ir diminuindo para chegar no mesmo ponto. Aqui não está chegando no mesmo ponto. Fechou?
Então, esse é um exemplo de um limite que não existe, tá? Ó, vamos ver um outro exemplo de um limite que existe. Olha que interessante esse exemplo aqui, ó. Olha a função x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2. O que a gente sabe? Olhando para essa função, esse x não pode ser 2. Por que esse x não pode ser 2? Porque se você joga 2 aqui embaixo, 2 menos 2 é zero. E aí vai ser uma divisão por zero. Não existe divisão por zero. Então, o domínio dessa função tem que ser diferente de 2, tá? X não pode ser 2. Mas será que existe limite quando o x tende a 2? E aí nós vamos ver que pode existir. Vamos analisar essa função aqui? Observe, ó, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. A gente não pode só jogar o valor, o valor 2 aqui no x igual a gente fez no caso anterior. Deixa eu voltar o slide. Aqui no caso anterior, a gente só jogou o valor de 1 na função. Por quê? Porque não tinha problema no 1. Essa função ela aceita 1. As duas funções aceitavam 1. Então, quando a sua função aceitar o valor, o limite você só joga esse valor para calcular o limite. É simples. Agora, nessa função aqui, o x não aceita 2. Não posso zerar o denominador. Bom, você vai estudar o material complementar, você vai ver que essa expressão x ao quadrado menos 4, eu posso reescrevê-la da seguinte forma, x mais 2 vezes x menos 2. Isso é verdade. Se você fizer esse produto, vai voltar aqui em x ao quadrado menos 4. E aí, nessa expressão, você observa que tem x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Você pode cancelar esses dois termos. Quando você cancela, só fica x mais 2. Ou seja, o limite de x, quando o limite da minha função, quando x tende a 2, eu posso reescrever apenas como limite de x mais 2, tá bom? Quando x tende a 2. E aí, agora eu já posso jogar o valor 2 aqui nesse x, porque não existe mais denominador. E aí, se eu coloco 2 aqui no lugar de x, 2 mais 2 é 4. Certo? Então, esse limite, ele existe. Olha que interessante. A função, ela não existe quando x é igual a 2. Não pode existir. Só que o limite existe, e ele é 4. Olha o gráfico dessa função, que legal. O gráfico dessa função é a função x mais 2, a gente simplificou, só que quando x vale 2, tem um polo. Por que tem um polo? Porque esse x aqui não podia ser 2, tá? E o limite existe, ó, pessoal, viu que legal? O limite existe, ó. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, a função está chegando lá em 4. Quando x se aproxima de 2 pela direita, a função também está chegando em 4. Só que ela não chega em 4, ela se aproxima de 4. Entenderam? Muito bem. Então, essa é a ideia de limite, viu que interessante? Vocês vão fazer exemplos, exercícios lá do material teórico, vão ver que a ideia de fatorar é muito importante para calcular limite, ela ajuda bastante, tá? E aí a gente tem limites bem interessantes. Eu vou falar aqui para vocês os limites infinitos. Como assim limite infinito? Bom, pode acontecer da sua função se aproximar de um valor bonitinho, igual a gente viu aqui, né? No caso anterior, se aproximou do 4, mas pode acontecer dela não se aproximar de um valor. Pode acontecer dela explodir, dela ir para infinito ou para menos infinito. Aí a gente tem um limite infinito. Vamos fazer a leitura, olha só. Em algumas situações, a função não se aproxima de um valor fixo, quando x tende a um valor específico. É como, ao se aproximar de x em determinado valor, digamos um valor a função explode. Ou ela vai subir muito para infinito, ou ela vai descer muito para menos infinito. Tá? Nesse caso, a gente diz que o limite ele é infinito. Olha aqui esse exemplo. Olha o exemplo aqui da figura. Olha o gráfico dessa função, a função 1 sobre x, tá? Observem só o gráfico, a gente vai fazer essa análise visual, graficamente. Aí aqui em azul nós temos o gráfico dessa função. Observa aqui no zero, vamos pegar aqui o ponto zero, a origem. Quando os valores se aproximam de zero pela esquerda, essa função está indo lá para baixo. Ela decresce indefinidamente, então ela vai lá para menos infinito. O limite dela não existe, o limite dela é menos infinito. Tudo bem? Agora, quando x se aproxima de zero pela direita, olha aqui o zero a origem, ó. Olha o x chegando em zero pela direita. A minha função está subindo indefinidamente. Então, o limite dela é infinito, tá? Então, esses são exemplos de limites infinitos, tudo bem? Vamos ver aqui, vamos ver uma outra função de exemplo. Olha essa função, f de x igual a 2 sobre x menos 2.
que a gente sabe? Que essa função não aceita o 2. Porque se eu colocar 2 embaixo, 2 menos 2 é zero. Ela não aceita o 2. Beleza. Mas será que o limite existe? Vamos verificar? A gente verifica plotando o gráfico, tá? Vamos plotar um gráfico. Plotando o gráfico, olha aqui, ó. Tá vendo essa retinha? A função não aceita 2, a gente já sabe disso. Mas olha que interessante. Para x aqui à esquerda de 2, a minha função está indo lá para baixo, para menos infinito. Então aqui, ó, limite quando x tende a 2 pela esquerda é menos infinito. Agora, quando eu vou para a direita, para valores maiores que 2, minha função está indo lá para mais infinito. Então, o limite da minha função quando x tende a 2 pela direita é mais infinito. Viram? Então, esses são exemplos de limites infinitos, tá bom? Qual é o melhor jeito que nós vamos fazer para calcular esses limites? Usando softwares e plotando o gráfico, tá, pessoal? É um exercício que eu gostaria muito que vocês fizessem bastante para poder entender, visualizar essas funções e observar esses limites. Tudo bem? Bom, e o último tipo de limite que a gente vai analisar são limites no infinito. Veja, até agora, todas as situações que a gente viu x se aproximando de um valor fixo, né? Mas e se esse x fosse lá para o infinito? Se esse x crescesse muito? Será que minha função também cresceria muito? Ou será que ela iria se aproximar de um determinado valor? Né? Então, a gente está falando aqui agora de limites no infinito. Em algumas situações, a gente está interessado em saber o comportamento da nossa função para valores muito altos, positivos, ou valores muito baixos, negativos. Tá? Em outras palavras, estamos interessados em calcular o limite no infinito. A notação é essa aqui, ó. Limite de f de x quando x vai para menos infinito ou quando x vai para mais infinito, tá? Esse limite pode existir formando uma assíntota, vou explicar o que é essa assíntota, ou ele pode não existir, aí ele vai ser um limite infinito. Vamos ver exemplos? De novo, olha o caso da nossa função 2 sobre x menos 2. A gente já viu que quando a função se aproxima de 2, o limite não existe. Ou ele vai para mais infinito ou ele vai para menos infinito. Já sabemos disso. Mas o que acontece quando esse x vai para o x vai para menos infinito? Olha só, vai andando com o x aqui para trás, ó. Se você vai andando com o x aqui para trás, o que está acontecendo com a nossa função? Ela está subindo, 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 se aproximando de zero. Por quê? Porque se eu pego valores muito pequenos aqui, ó, valores infinitos, 2 dividido por um cara que é infinito, vai chegar perto de zero. Não vai ser zero, mas vai se aproximar de zero. Então, o limite, quando x tende a menos infinito aqui, é zero. E mais infinito também, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, ó, aumenta bastante esse x aqui. Você vai ver que a função está se aproximando de zero. Então, esse limite é zero. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Os limites, quando eu peguei um x muito pequeno ou x muito grande, o limite da função foi para zero. A gente criou uma assíntota. O que é a assíntota? É essa reta zero que se aproxima do limite. A minha função, ela vai ficar bem perto dessa reta zero, mas ela não vai encostar nunca, ela vai ficar muito, 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 muito perto. Essa reta é o que nós chamamos de assíntota, tá bom? É uma reta que a função se aproxima indefinidamente, mas não encosta nessa reta, só se aproxima, tá? Pode acontecer também de a gente ter um limite infinito. Veja essa função aqui, ó. Função x ao quadrado menos 5x mais 2. É uma parábola, né? Olha o gráfico dela. Parábolazinha bonitinha aqui que vocês conhecem já. Qual vai ser o limite dessa função quando o x vai para menos infinito? Olha só. Se eu estou pegando valores negativos, cada vez valores negativos menores, a minha função só vai subindo. Então, a minha função é infinita. Falei errado. O limite da minha função é infinito. A mesma coisa quando eu pego valores positivos. Ó, se eu aumento muito esse x aqui, a minha função só está subindo. Então, o limite dela também é infinito. A gente podia pensar numericamente. Pensa, eu tenho x ao quadrado. Se eu pego 1000, que é um valor super alto, 1000 ao quadrado vai dar 1 milhão. Então, a minha função vai explodir lá para cima, percebe? E se eu pegar menos 1000 ao quadrado também vai dar 1 milhão positivo, por causa do quadrado. O quadrado deixa tudo positivo, né? Então, minha função para valores, para x grandes ou pequenos, ela vai subir muito, ela vai para infinito.
Por isso que o limite nesses dois casos é infinito. Entenderam? Muito bem, gente. Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre limite hoje. Limite, pessoal, existe muita coisa sobre limite. O que nós vamos ver são apenas esses casos mais simples. Existe limite de funções trigonométricas, funções exponenciais. A gente não vai trabalhar com isso porque não vai ter tanta aplicação para a área comercial de vocês, tá? Então, eu quero que vocês peguem o material teórico, estudem sobre limites, façam exercícios, pratiquem, resolvam os exercícios que eu vou deixar indicados. Quando você for trabalhar com uma função, plota ela lá no software, lá no GeoGebra, para você visualizar os limites, tá? Então, tudo isso é muito importante, beleza? Depois que você fizer esse estudo todo, faça a atividade formativa no nosso Moodle e, novamente, feche lá a nota, tá bom? Aliás, ela é formativa, não vai ter nota, mas faça para estudar, beleza? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.